Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que nos ouvem. É uma satisfação tê-los aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura, episódio de número 7. Estamos no podcast número 7. O meu nome é Jorge Secaf, sou diretor técnico da Afan Consultoria e eu vou continuar falando a respeito dos princípios HOPE, né, pessoal? Para quem não se lembra, HOPE é o Human and Organization Performance, é o desempenho humano e organizacional. Hoje, no princípio número 4, a gente vai explorar um pouquinho o que o princípio nos traz, né? E o princípio é o contexto impulsiona o comportamento, ou seja, os nossos trabalhadores são influenciados pelas nossas crenças organizacionais, pelos nossos valores, pelos nossos princípios, daquilo que eles são mais cobrados, ou seja, daquele contexto, daquele ambiente na qual ele faz parte no dia a dia. Bora lá para o princípio 4 então, pessoal? Bom, esse princípio ele remete ao conceito de comportamento, que nós tratamos lá no nosso primeiro podcast, né? Eu dei para vocês ali o conceito de comportamento, né? Obviamente, para quem não se lembra, para quem não se recorda desse conceito, né? Eu vou aqui dar uma repassada para que a gente possa estar bem alinhadinho aí na conversa de hoje, tá bom? Comportamento, em termos da psicologia, pessoal, é o conjunto de respostas, seja por presença ou a ausência, que um ser vivo, né, um ser humano, um indivíduo, apresenta em relação ao seu ambiente ou mundo de estímulos. Ele pode ser consciente, inconsciente, voluntário ou involuntário. Vamos traduzir isto, gente, de uma maneira bastante prática, né? O que é esse conjunto de respostas, né? Seja por presença ou ausência, consciente ou inconsciente. É o conjunto de respostas que um ser humano vai apresentar dentro daquele ambiente aonde ele vive, né? Essa é a tradução. É a resposta ao meio em que vivemos. Se a gente vive num ambiente, né, se os nossos trabalhadores estão ali, o nosso pessoal está ali, né, num ambiente onde impere a disciplina e a motivação pela segurança, com os rituais de segurança, com uma liderança engajada, o que a gente espera dos comportamentos dos demais, né? A gente espera comportamentos manifestados, comportamentos seguros, né? As manifestações de comportamentos são as manifestações sempre buscando o atendimento daquilo que a gente espera como sendo seguro, né? O atendimento dos procedimentos, o atendimento das regras e etc. Organizações orientadas, né, para mais voltadas aí com uma marca forte em volume e produção, a comunicação com a liderança, as cobranças, as prestações de contas, né, a orientação básica da organização por ser produção e volume, né, obviamente o valor de segurança não é tão esperado assim nos comportamentos manifestados pelos trabalhadores. É isso que a gente chama de contexto, pessoal, tá bom? Como de costume, a gente vai fundamentar o princípio 4, tá? Eu vou passar para vocês aí 2 fundamentos básicos e clássicos aí do nosso princípio 4, né? Os trabalhadores fazem o que fazem por uma única razão. Às vezes você tá lá, tem você está percebendo determinados comportamentos em alguns trabalhadores, em determinada área que você está ali ou passando, ou conversando, observando, ou mesmo trabalhando, né? Então eles fazem o que fazem por uma única razão. A razão é que faz sentido para eles. Faz sentido dentro do contexto no qual eles estão vivendo. Esse primeiro fundamento vai de encontro com a nossa definição de comportamento que nós acabamos de conversar.
Acabei de passar isso para vocês. Fazer sentido para o trabalhador é a resposta do trabalhador ao meio que ele vive. Segundo fundamento, o ambiente em que ocorre o trabalho determina o comportamento e as ações dos trabalhadores. Mais ou menos aquele exemplo que eu passei para vocês, né, pessoal? Uma empresa orientada para volume, produção, onde as prestações de conta, a forma de comunicação da liderança, os próprios rituais, né? Às vezes os rituais de segurança são feitos de uma forma meio que para cumprir ali, né? Esse ambiente que vive o trabalhador é entendido por ele, né? E ele obviamente vai entregar aquilo que eventualmente ele está inserido. É simples assim, ó. Vamos imaginar uma esquina onde as pessoas e veículos se interagem. Então, carros circulando e pessoas atravessando ali, eventualmente, numa faixa de pedestre. Dá uma olhadinha na imagem que eu vou colocar para vocês aí. Eu estou projetando uma imagem para vocês agora para que a gente possa entender, tá bom? Se a gente está buscando uma travessia de pedestre mais segura nessa via que vocês estão observando, que está aí na imagem, o que a gente tem que fazer? A gente coloca sistemas eletrônicos de detecção de velocidade, a gente pode estreitar as vias, a gente pode inserir lombadas para reduzir a velocidade, a gente pode inserir sinalizações, faixas de pedestre, enfim, uma série de ações, na verdade, que modela o entorno, né? Faz com que o entorno faça com que ele se torne mais seguro, né? E, obviamente, se a gente está deixando esse entorno claro das pessoas que estão vivendo ou trafegando por ali, né? Esse entorno vai modelar o comportamento dos motoristas que ali passarem. O motorista, ao chegar ali, o entorno já fala para ele, olha, reduz a velocidade, eu tenho um sistema eletrônico de detecção de velocidade, aí na frente tem uma travessia de pedestre, eu tenho uma lombada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O entorno no qual vivem os nossos trabalhadores modela o comportamento deles. E como é que a gente pode mudar isso, né? A gente já explicou aqui. Nós precisamos começar lá em cima, nos valores da organização, nas crenças, nas competências, desdobrar para as avaliações de desempenho das pessoas, mostrando para todo mundo que crescer nesta empresa passa pelo caminho da segurança, né? Desenvolver os rituais de segurança, educar a liderança, enfim, e trabalhar, obviamente, no entorno, né, gente? Na segurança das máquinas, na segurança das vias de tráfego que a gente tem dentro das organizações, trabalhar fortemente com os sistemas de movimentação de materiais, enfim, tá bom? A gente vai conversando aqui e a gente vai criando aí, né, o entendimento desse princípio importante, né, que é o contexto impulsiona o comportamento. Aí eu acredito que vocês devam estar se perguntando, né? E aí? Então, para mudar o comportamento, a gente precisa investir nos ambientes, nos equipamentos, no contexto e em tudo que cerca os trabalhadores? É isso que você está querendo dizer, Secaf? É isso. A resposta é afirmativa, é sim. Bom, então ao invés de eu insistir no comportamento do motorista, vocês devem estar pensando, caramba, minhas observações de comportamento, né? O que eu faço? Eu continuo fazendo observação no motorista para tentar mudar ali o comportamento dele ou eu só vou investir no entorno? O que eu devo fazer? Eu falei para vocês, esse princípio ele é um pouquinho delicado, né? Porque vocês estão se questionando aí, provavelmente, o que a gente faz com as observações de comportamento, já que, né, o entorno já modela o comportamento
das pessoas. No caso, eu estou brincando aqui com o motorista, né? Aquele contexto vai modelar o comportamento dele, vai eventualmente, né, dispensar de trabalhar, conversar com ele, né? E aí fala, poxa, mas aí as minhas observações vão ficar como? Mas eu já vou explicar para vocês já, pessoal. Aí vem a explicação a respeito das observações de comportamento versus entorno. Vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou conseguir utilizar as minhas observações de comportamento, conversar com as pessoas, dialogar, conscientizar os trabalhadores, se esse princípio está me dizendo que eu preciso investir em ambientes seguros, nos equipamentos, no entorno, no contexto que envolve os trabalhadores. Este princípio diz isso, trabalhar no entorno e o entorno, sim, conduzir os trabalhadores ao comportamento desejado. Então a resposta é, o que eu faço, né? O que eu preciso fazer? Nós precisamos investir no entorno. Ambientes seguros, equipamentos seguros, sistemas seguros, contexto seguro vai levar trabalhadores a posturas e comportamentos manifestados mais seguros. Secaf, então se eu investir em entornos seguros, o que eu faço com as minhas observações de comportamento? Né? Já que, ao invés, voltando para o motorista, né? Ao invés de eu realizar conversas, diálogos, uma boa conversa de segurança, uma boa observação com os motoristas, eu apresento para ele o entorno e aquele entorno faz com que ele reduza a velocidade e automaticamente manifeste comportamentos mais seguros. Essa questão que a gente discutiu no primeiro podcast foi a discussão que teve numa plenária que ocorreu em 2017 entre o Todd Conklin e o Scott Geller. Foi uma discussão bem acalorada ali, pessoal, foi bem quente. Vale a pena vocês visitarem aí o primeiro podcast e dar uma olhadinha ali, né? Na verdade, eu expressei já a minha opinião ali. Eu acredito muito na ferramenta de observação de comportamento, continuo utilizando, vejo que a ciência do comportamento precisa ainda, né, esse é um caminho que deveria ainda ser seguido, conversar com trabalhadores, conscientizar, deixar claro para eles quais são os comportamentos esperados, os impactos, escutar o operador, né, do que ele acha daquela atividade, por que ele faz aquela atividade, né, daquela determinada maneira ou daquela determinada forma. Eu acredito muito que o diálogo com os trabalhadores faz com que eles se conscientizem e manifestem comportamentos mais seguros. Tá? Eu não deixo de trabalhar essa ferramenta. Para mim é uma ferramenta muito importante, a ferramenta da observação. É claro que nesse princípio que nós estamos discutindo aqui, a gente vai ter que trabalhar no entorno. E eu já disse para vocês como a gente começa essa história. Lá, espetando lá em cima nos valores e crenças, descendo aí pelas competências organizacionais e aí desenvolvendo os rituais, uma comunicação de segurança adequada, uma infraestrutura adequada, um ambiente laboral que proporcione um comportamento seguro, enfim, tudo que a gente pode, né, compor aí o que nós chamamos de entorno ou contexto onde está inserido o trabalhador. Vamos deixar uma reflexão. Os trabalhadores, eles só querem entregar um bom trabalho. Dependendo da sua orientação, é o que ele vai entregar para vocês. E o contexto que ele está inserido, obviamente, orienta suas entregas. Dê uma olhadinha na sua organização, eu vou ficando por aqui, pensem nisso e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.